Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 2. Nesta aula vamos a começar nosso estudo de integrais triplas de funções de três variáveis. Lembrar que até o momento, em Cálculo 1, a gente estudou integral definida de uma função de uma variável real, bem, integral unidimensional. O procedimento era da seguinte maneira: a gente tinha nossa função, considerávamos um intervalo fechado e, bem, o que a gente fazia era subdividir o intervalo fechado em um número finito de subintervalos, que a gente indicava por n, e esses subintervalos eram do mesmo comprimento. Todos eles tinham o mesmo comprimento. E a integral da função no intervalo fechado AB era o limite da soma de Riemann, sendo que a soma de Riemann vai ser f avaliado no ponto amostral de cada subintervalo multiplicado pelo comprimento do subintervalo, de cada subintervalo. E, bem, a gente tomava essa soma era chamada de soma de Riemann e tomamos o limite quando o número de subintervalos cresce ilimitadamente. Depois, em cálculo 2, de fato nas aulas anteriores, a gente começou com o estudo de integrais duplas de funções de duas variáveis e a gente definiu no início a integral dupla de uma função de duas variáveis sobre uma região retangular. Isso foi definido como também um limite quando o número de subintervalos no intervalo no eixo x tende para infinito e também o número de subintervalos do eixo y tende para infinito. Esto es el límite cuando estamos considerando a soma dupla de Riemann. Y ese delta A representa a área de cada subretângulo, tá? Que no caso que a gente definiu, cada subretângulo construído vai ter o mesmo tamanho. Bem, de maneira similar ou quase similar, a gente vai definir o conceito de integral tripla. Vamos começar com uma região simples, que seria a versão tridimensional de um retângulo no plano, que seria uma caixa retangular. Então, quando a gente está no espaço, vamos começar definindo a integral tripla de uma função de três variáveis sobre uma caixa retangular. Ele vai ser definido como um limite de uma soma tripla de Riemann. Tá? Então vamos ver essa definição. Ok, então vamos a considerar que nossa caixa retangular, nossa caixa sólida retangular seja indicada por B, tá? Os x variam de A até B, y varia de C até D e z varia de E até S. Então, o procedimento é como no caso de integral de uma variável, é integral dupla. Vamos a dividir ou subdividir essa caixa retangular em subcaixas, todos do mesmo tamanho. Isso é feito fazendo a subdivisão do intervalo AB em subintervalos do mesmo tamanho. E neste caso estamos subdividindo em L subintervalos, tá? Todos do mesmo comprimento. Ou seja, lembrar que esse delta x é simplesmente B menos A dividido pelo número de subintervalos, que neste caso é L. Depois, o intervalo CD vai ser dividido em M subintervalos, todos do comprimento delta y.
Então, delta y neste caso vai ser d menos c dividido por pelo número de subintervalos m. E finalmente o intervalo RS vai ser subdividido em n subintervalos de comprimento delta z. Delta z neste caso seria S menos R dividido por N. Bem, e ao considerar essas subdivisões, a gente vai obter subcaixas, né? Como é ilustrado aqui nessa figura, que é tomado do livro de Stewart. Bem, então, os planos que passam por essas extremidades desses subintervalos, ¿no? Que foram obtidos pela partição, vão subdividir nossa caixa retangular, a caixa maior, em L por M por N subcaixas. E, bem, essas subcaixas vão ser indicadas com essa notação. Bem, essa subcaixa, neste caso, vai representar a subcaixa que vai ser o produto cartesiano de esses intervalos. Tá? Bem, agora, como temos cada subcaixa tem o mesmo tamanho, certo? Isso devido à partição como foi feita. Acontece que cada subcaixa vai ter o volume igual a produto de delta x, delta y e delta z. Essa expressão vai ser indicada por delta v. Tá? Bem, então, tínhamos nossa caixa retangular B, a gente conseguiu dividir nossa caixa em subcaixas, todas elas do mesmo tamanho. E agora, para cada subcaixa, a gente vai considerar um ponto amostral, né, que vai ser indicado com essa seguinte notação: x i jk estrela, y i jk estrela, z i jk estrela. Tá? Então, esse ponto é um ponto de essa subcaixa. Isso para cada subcaixa a gente escolhe um ponto amostral. Bem, então nessa caixa temos esse ponto amostral. A gente está considerando que nossa função está definida nessa caixa retangular. E o que podemos fazer é avaliar nossa função no ponto amostral. E vamos multiplicar esse valor pelo volume dessa pequena subcaixa. Tá? Isso é feito para essa subcaixa e, bem, isso pode ser feito para cada subcaixa, né, da partição de nossa caixa retangular sólida. E depois podemos somar todos esses valores. Tá? Então, ao fazer a soma, vamos ter essa expressão. E essa expressão recebe o nome de soma tripla de Riemann da função na caixa retangular sólida B. Lembrar, né? Esse ponto aqui é um ponto amostral que está nessa subcaixa. Agora, a integral tripla da função f na caixa B vai ser definido como o limite da soma tripla de Riemann. E esse limite entende-se neste caso que essas variáveis L, M e N tendem para infinito. Bem, se esse limite existir, o resultado chama-se integral tripla da função f na caixa retangular B. E isso é indicado com essa notação. Ok? Então, essa é a definição de integral tripla de uma função. Tá? Bem, a gente não vai apresentar exemplos de calcular integral tripla de uma função através dessa definição. O que a gente vai fazer é o seguinte: vamos primeiro apresentar um resultado que nos garante condições para que integral tripla de uma função exista. E, bem, acontece que quando a função for contínua na caixa retangular sólida B,
temos que a integral tripla dessa função sobre a caixa B vai existir. Tá? Então, o fato de que a função seja contínua é uma condição suficiente para garantir a existência da integral tripla. E, bem, neste caso, o ponto amostral, tá, pode ser escolhido como qualquer ponto, porque vai acontecer que, ao tomar o limite, o resultado não vai depender do ponto amostral escolhido. Tá? Então, é por isso que pode ser considerado qualquer ponto amostral na subcaixa obtida da subdivisão da caixa retangular sólida. E, bem, acontece de que quando a gente vai calcular a integral tripla de uma função contínua sobre uma caixa retangular sólida, ela pode ser calculada através de integrais iteradas. Por exemplo, se a gente tem uma função contínua nessa caixa retangular, podemos calcular essa integral tripla como essa integral iterada. Tá? Então, estamos fazendo primeiro integração em x, em relação a x, depois fazendo integração em relação a y e finalmente integração em relação a z. Tá? Mas essa integral tripla também pode ser calculada mudando a ordem de integração e o resultado vai ser o mesmo. De fato, existem outras 5 integrais iteradas obtidas mudando a ordem de integração, tá? Que vão dar o mesmo valor e, bem, esse mesmo valor vai ser o valor da integral tripla da função na caixa retangular B. Então, por exemplo, nessa fórmula aqui estávamos integrando primeiro em relação a x, depois em relação a y e finalmente em relação a z. Se a gente calculasse a integral iterada primeiro em relação a z, depois em relação a x e finalmente em relação a y, o resultado, tá, vai coincidir com essa integral iterada, tá? E, bem, esse vai ser o valor da integral tripla da função b na caixa B. Similarmente, outro caso seria, bem, a gente pode integrar primeiro em relação a y, depois em relação a z e finalmente em relação a x. O resultado final vai coincidir com essa integral iterada, que também vai coincidir com essa integral iterada. E esse vai ser o valor, aqui deveria ser b, tá? B. E esse vai ser o valor da integral tripla da função f sobre essa caixa retangular B. Ok? Isso quando a gente faz a integração de uma função contínua sobre uma caixa retangular. Então, vejamos exemplos. Por exemplo, queremos calcular essa integral tripla de essa função. É uma função polinomial de 3 variáveis, que é contínua, né? Em qualquer ponto do espaço. Em particular, vai ser contínua nessa caixa retangular. X varia de 0 a 1, y varia de menos 1 até 2 e z varia de 0 a 3. Muito bem. Neste caso, para calcular essa integral tripla, podemos usar o fato de que podemos calcular a integral tripla como uma integral iterada. Agora, neste caso, a ordem de integração da integral iterada não vai ser importante, porque em qualquer um dos casos das integrais iteradas, o trabalho a ser feito vai ser quase o mesmo. E então, por exemplo, podemos considerar primeiro integrar em relação a x, depois em relação a y e finalmente em relação a z. Lembrar que quando a gente calcula a integral tripla de uma função sobre uma caixa retangular, existem 6 possibilidades de integrais iteradas, tá? Dependendo da ordem de integração. Então, neste caso, estamos escolhendo essa ordem de integração. E, bem, note-se, né? X varia de 0 a 1. Então, temos a primeira integral de 0 a 1. Y varia de menos 1 a 2. E, finalmente, z de 0 a 3.
Bem, então vamos a calcular a primeira integral, a integral interna, em relação a x. Então, y e z são olhados como constantes. Então, primitiva de x por uma constante vai ser a constante por x quadrado dividido por 2. A constante por x quadrado dividido por 2. Bem, essa vai ser a primitiva. Temos que avaliar a primitiva em x igual a 1 menos a primitiva em x igual a 0. Teorema fundamental do cálculo. O resultado, após avaliar e fazer a diferença, vai nos dar y por z quadrado dividido por 2. Agora temos que integrar essa função em relação a y. Temos que olhar z como constante. De fato, aqui temos essa constante. Primitiva de essa função vai ser a constante por y quadrado dividido por 2. Que daria essa expressão aqui. Essa primitiva temos que avaliar em y igual a 2 menos a primitiva em y igual a menos 1. Após fazer a avaliação e a diferença, vamos obter essa função. Finalmente temos que integrar em relação a z. Bem, e aqui seria a primitiva 3c cubo dividido por 4 dividido por 3. 3 vai embora. Temos que avaliar em z igual a 3 menos avaliar em z igual a 0. Daria 27 quartos. Tá? Muito bem. Agora vejamos o seguinte exemplo. Queremos calcular, aqui faltou dv, tá? Essa integral tripla. Essa função também vai ser contínua. Lembrar que funções trigonométricas são contínuas. Então, o produto de uma função polinomial por uma função trigonométrica vai ser contínua em qualquer ponto do espaço. Em particular, vai ser contínua nessa caixa retangular. Bem, agora a gente poderia pensar aqui, né? Bem, podemos talvez, como o caso anterior, tentar integrar primeiro em relação a x, em relação a y e depois em relação a z. Então, se a gente tenta fazer isso, integrar primeiro em relação a x, depois em relação a y e depois em relação a z, vamos ver que vamos ter que calcular primeiro a primitiva dessa função em relação a x, que seria x quadrado y seno de yz dividido por 2. Aí, nesse caso não temos problema, né? E avaliar em x igual a... x varia de 0 a π, né? De avaliado em π menos avaliado em x igual a 0. 0π, depois temos 0π meios y e finalmente z de 0 a π tercios. Ok, aí não teríamos problema, ficaria algo assim como y seno de yz π quadrado, né, dividido por 2. Depois teríamos que integrar em relação a y, né? Só que aqui já talvez teríamos que usar uma técnica de integração que seria integração por partes. Então aí a gente pode levar um pouco mais de tempo para fazer esse cálculo dessa integral. Então, será que existe outra ordem de integração que simplifique o desenvolvimento para o cálculo das integrais iteradas? Neste caso sim, tá? A ordem de integração apropriada que vai nos permitir calcular as integrais iteradas de uma maneira mais simples vai ser a seguinte ordem. Primeiro vamos integrar em relação a z, depois em relação a y, depois em relação a x. Então, não há nenhum problema em continuar fazendo aqui essa integração aqui, tá? A gente calcula a primitiva em relação a y e depois o resultado, que vai ser uma função de z, temos que avaliar a integral, né? De 0 a π tercios e a gente obteria um resultado, tá? E esse resultado vai coincidir com o resultado que a gente vai obter se integrássemos primeiro em relação a z, em relação a y, em relação a x. Estou fazendo dessa forma porque vamos ver que neste caso as integrais iteradas vão ser muito mais simples de calcular. Não vamos precisar das técnicas de integração
mais, digamos, entre aspas, sofisticadas, né? Como integração por partes, como neste caso. Então, integrando essa função primeiro em relação a z, temos que ler, né? Y e x como constantes, primitiva de seno de uma constante pela variável de integração vai ser o quê? E o menos cosseno dividido pela constante, tá? Que estaria aqui, né? Seria a primitiva sería menos coseno, a constante e y, estamos considerando y como constante porque estamos integrando en relación a z, menos coseno de yz dividido por y. Entonces y va embora con ese y que está aquí, ¿no? ¿Tá? Y va a nos ficar esa expresión. Tenemos que avaliar en x, en z igual a pi tercios menos en z igual a 0. Avaliando, obtenemos ese resultado. Ahora tenemos que integrar en relación a y. Ven, x, su primitiva en relación a y, x evaluado como constante sería y. ¿Tá? Entonces por eso aparece x por y. O ven, podemos considerar x en una constante, entonces va a salir fuera de integral. Entonces primitiva de 1, y. Primitiva de coseno de pi y dividido por 3 va a ser, entonces en este caso, ¿no? Primitiva de coseno de una constante dividido por t, multiplicado por t, va a ser seno c de t dividido por la constante. Entonces nuestra constante en este caso es pi tercios. Entonces sería seno constante por la variable, ¿cierto? Que en este caso es y, dividido por c, dividido por pi tercios, que sería multiplicar por 3 menos pi. Entonces avaliamos nuestra primitiva en y igual a pi medios menos y igual a 0 y vamos a obtener esa expresión. Y aquí ven, esto aquí es una constante, ¿no? Side, tenemos que calcular la integral de x, que sería x cuadrado dividido por 2, avaliamos en pi menos avaliado en 0 y obtenemos que el resultado va a ser esa expresión. Entonces, ustedes ven que aquí en este caso, esa orden de integración, cada integral iterada fue calculada, ven, lembrando, ¿no? Las primitivas de las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Tá? No fue necesario integración por partes. Entonces, cuando ustedes tengan integrales triplas sobre rectángulos, tienen que tentar escoger a orden de integración más conveniente que simplifique o cálculo das integrales iteradas. Tá? O que sea posible, ¿no? Porque tal vez en algunos casos, cuando la gente escoge alguna orden de integración, puede acontecer que al hacer alguna integral, a gente no consiga desenvolver esa integral, ¿tá? Porque tal vez la función que vamos a integrar no va a tener una primitiva. Entonces debemos escoger una orden de integración apropiada. Bien, entonces ya tenemos la idea de cómo he definido a integral tripla de una función de 3 variables y bien, sobre un rectángulo, sobre una caja rectangular, y ya sabemos también cómo calcular como integral iterada, ¿no? Eso debido al teorema de Fubini. Ahora, imitando los pasos como a gente presentó integrales duplas, ahora vamos a pasar para calcular integrales triplas de regiones más gerais. Isso é feito de maneira similar como foi feito para integral dupla. A gente considera uma região limitada no espaço, uma região sólida, e o que vamos fazer vai ser considerar uma caixa retangular sólida que contenha essa região limitada E. Tá? Então, por exemplo, se temos que nossa região sólida fosse a região sólida esférica, a gente pode considerar nossa caixa retangular dessa forma, né? Tá? Bem, aqui tá, o desenho não está muito caprichado, então vamos supor aqui temos
nuestra caixa, y dentro va a estar una región sólida que va a ser una región esférica, ¿no? ¿Tá? Siempre podemos hacer eso porque estamos considerando nuestra región sólida limitada E. Y después vamos a considerar una nueva función f-sum, siendo que f-sum va a tomar los mismos valores que a f inicialmente dada, si o x, y, z for un punto de nuestra región limitada E. Caso contrario vai ser zero, ou seja, se o ponto estiver fora de nossa região E e estiver na caixa retangular que contém ou que envolve nossa região sólida E, vai ser seu valor zero. E como essa função f-sum está definida sobre uma caixa retangular sólida e teoricamente já sabemos como definir a integral tripla dessa função, então a gente tem esse conceito, né? Essa integral tripla. E por definição, essa integral tripla vai ser definida como a integral tripla. Aqui faltou mais uma integral. Vai ser definida como a integral tripla de nossa função f sobre essa região limitada E. Tá? Essa é a definição de uma integral tripla de uma função sobre uma região limitada geral. Agora vamos nos centrar em regiões especiais, que vão ser chamadas regiões do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. Lembrar que em integral dupla tínhamos a região chamada do tipo 1, se era aquela região delimitada pelo gráfico de duas funções contínuas de x. Essa seria uma região do tipo 1. A gente utilizava números romanos. E uma região do tipo 2, no plano, era uma região delimitada pelo gráfico de duas funções contínuas de y. Então, essa seria uma região do tipo 2. E, bem, para a integral dupla, sobre esse tipo de regiões, a gente tinha uma fórmula, né? A gente, neste caso, a integral dupla sobre essa região era primeiro integrar em relação a y. Nossa função, supondo que fosse de duas variáveis, integramos primeiro em relação a y. Sobre, bem, os limites de integração iam ser precisamente as funções cujos gráficos nos dão essas curvas, né? Neste caso poderia ser talvez g1 de x, né? Aqui g1 de x e aqui seria g2 de x. E depois integrar em relação a x, né? X varia talvez de a até b. Então, a até b. Já para uma região do tipo 2, primeiro efetuamos a integral em relação a x e depois em relação a y. E bem, neste caso, o limite inferior vai ser aquela função de y que está mais à esquerda, né? Cujo gráfico está mais à esquerda, que seria essa função aqui. Vamos supor que seja h1, aqui vamos, x igual a h1 de y. h1 de y, e aqui seria h2, supondo que aqui fosse x igual a h2 de y, e y está entre c e d. Vamos supor que então aqui seria integral de c a d. Bem, algo similar vai acontecer para integrais triplas sobre essas regiões que vamos definir agora. Então, uma região sólida no espaço é chamada do tipo 1 se ela está contida entre o gráfico de duas funções contínuas de x e y. Tá? Note-se que neste caso nossa função é de três variáveis, de x, y e z. Ou seja, a região é descrita, os pontos, tais que x e y vão estar no conjunto D. Esse conjunto D vai ser a projeção de nossa região sólida sobre o plano x, y. E a variável z, né, está entre os valores de duas funções contínuas de x e y.
Ok? Acho que dá para olhar ou tentar entender melhor esse conceito olhando essa figura aqui, né? Vemos, aqui temos a parte superior de nossa região sólida vai ser o gráfico dessa função U2 e a base de nossa região sólida vai ser o gráfico dessa função de duas variáveis. Tá? Agora, a projeção sobre o plano XY vai ser esse conjunto D. Então, essa região sólida E é uma região do tipo 1. Agora, uma região sólida no espaço é chamada do tipo 2 se essa região está contida entre os gráficos de duas funções contínuas de y e z. Tá? Ou seja, nossa região vai ser os pontos x, y, z, tais que y e z estão no conjunto D, sendo agora que o conjunto D vai ser a projeção ortogonal do nosso sólido sobre o plano YZ. E o x está entre os valores das funções contínuas U1 e U2. Tá? Essas são funções contínuas de Y e Z. Neste caso, a figura que ilustra essa região do tipo 2 seria essa aqui. O nosso sólido projetado sobre o plano YZ vai ser essa região plana. Né? E, bem, e o valor de x está entre os valores de U1 e U2. Finalmente, temos uma região sólida do tipo 3, é aquela que se encontra entre os gráficos de duas funções contínuas de x e z. Ou seja, vão ser aqueles pontos tais que temos que xz vai estar no D, sendo que D, neste caso, vai ser a projeção do sólido E sobre o plano xz. E y está entre os valores das funções U1 e U2, que são funções de x e z. Tá? Bem, e o gráfico que ilustra esse sólido do tipo 3 vai ser esse sólido que está aqui. Vemos que neste caso o y varia a partir de U1 de xz até U2 de xz. E, bem, a projeção de nosso sólido sobre o plano xz vai ser essa região plana D. Tá? Então, essas são as regiões do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3 no espaço. E agora vamos ver o resultado que nos permite, ou que nos diz como calcular integrais triplas de funções contínuas sobre esse tipo de regiões. Então, vamos considerar uma função contínua sobre uma região limitada E. Se essa região limitada E for do tipo 1, como descrito aqui, seja dessa forma, então, como vai ser a integral, ou como vamos calcular a integral tripla da função contínua sobre essa região do tipo 1? Bem, a gente vai fazer integral dupla sobre D, sendo que D, neste caso, vai ser a projeção ortogonal do sólido sobre o plano XY. Integral dupla sobre esse conjunto D. Depois temos integral sobre, ou melhor dito, integral em relação a Z dessa função F. Tá? Como Z varia neste caso, como era uma região do tipo 1, sendo que Z variava entre, os seus valores de Z estavam entre U1 e U2, então é por isso que temos esses limites de integração. Tá? Agora, se nossa região fosse do tipo 2, lembrar como era uma região do tipo 2? Era, neste caso, os pontos x, y, z, tínhamos que, na região do tipo 2, tínhamos que x estava entre os valores de duas funções contínuas de y e z. Então temos
X está, ou melhor, YZ está em D, sendo que D é a projeção sobre o plano YZ de nosso sólido e X está entre os valores de U1 de YZ e U2 de YZ. Então, quando nossa região for desse tipo 2, a integral tripla dessa função f sobre essa região do tipo 2 é calculada como, primeiro, integral em relação a x, tá? De nossa função f. Os limites de integração são u1 e u2, tá? E depois o resultado ficaria em termos de yz. Y que, bem, en este caso es una integral dupla que ya vimos cómo calcular, ¿no? Dependendo si a nuestra región D, que va a ser la proyección de ese sólido sobre el plano YZ, si fuese una región do tipo 1 o do tipo 2, bem, a gente resolve eso de manera conveniente, ¿no? Dependiendo si fuese una región do tipo 1 o do tipo 2. Então, note-se que as integrais triplas, dependendo se a região fosse de tipo 1 ou do tipo 2, em ambos casos está sendo calculado como umas integrais iteradas, né? Sendo que temos uma integral dupla que já sabemos como calcular e aqui na integral interna temos uma integral unidimensional, tá? Que também sabemos como calcular. Então, as integrais triplas estão sendo calculadas como de forma iterada, como a través do cálculo de uma integral unidimensional com o cálculo de uma integral dupla. E isso também acontece quando nossa região fosse de tipo ou do tipo 3. Neste caso, do tipo 3 eram, né, os pontos tais que o xz está na projeção sobre o plano xz de nosso sólido y o y está entre los valores de dos funciones continuas de xc. ¿Tá? Bem, nesse caso, o que fazemos é primeiro calculamos a integral da função em relação a y. Os limites de integração vão ser u1 e u2. E depois, após ter calculado essa integral em relação a y, o resultado vai ficar em termos de xz, que seria, bem, uma função de duas variáveis, e vamos calcular a integral dupla dessa função de duas variáveis sobre d. Tá? D, lembrar, vai ser neste caso, quando a região for do tipo 3, a projeção de nosso sólido sobre o plano xz. Ok? Então, dependendo do tipo de nossa região, temos essas fórmulas que nos permitem calcular a integral tripla de uma função contínua de 3 variáveis. Bem, é importante agora ver um par de exemplos. Vamos começar calculando essa integral tripla. E vai ser o sólido, o tetraedro sólido delimitado por esos planos. Aqui são os planos coordenados e por esse plano x mais y mais z igual a 1. Então, os planos coordenados são fáceis de esboçar, né? Seria esse plano aqui. Temos também esse plano. Seria o plano x igual a 0. Esse seria o plano y igual a 0 aqui. E o plano z igual a 0 é a base aqui. Tá? E também temos o plano x mais y mais z igual a 1, que vai ser esse plano contendo esses três pontos, né? Que seria um plano mais ou menos dessa forma. Bem, e podemos ver que o sólido delimitado por esses quatro planos vai ser precisamente o tetraedro, né? Que seria a parte superior, seria essa região triangular inclinada. E bem, na base temos, na base, que vai ser no plano XY, teríamos essa região aqui. Essa região aqui estamos desenhando nessa figura. Tá? E essa curva aqui
é obtida a partir da equação do plano fazendo z igual a zero. Z igual a zero vai nos dar 1 menos x menos y igual a zero ou y igual a 1 menos x. Então, se a gente faz projeção de nosso sólido sobre o plano XY, precisamente essa projeção vai ser essa região verde que está aqui, né? Essa região triangular D. Então, neste caso, é conveniente, após olhar a figura, é conveniente descrever, tá? Uma maneira de calcular essa integral tripla é descrevendo esse tetraedro como uma região sólida do tipo 1. De fato, ela é vista como, bem, a gente aqui podemos apagar isto, até mais. Temos que os pontos de nosso sólido vão ser aqueles pontos que estão x, y em D, que seria essa região aqui verde, sendo que z varia de 0 até o topo, né, que seria 1 menos x menos y. Então, dessa maneira, nosso sólido está sendo descrito como uma região do tipo 1, sendo que o D é a projeção de nosso sólido sobre o plano XY. Essa projeção vai ser, né, essa região aqui, triangular. E vemos que essa região no plano XY é descrita como uma região do tipo 1. Tá? Neste caso, x varia de 0 a 1 e y está variando de 0 até 1 menos x. Pronto. Então, já descrevimos nossa região sólida como região do tipo 1. Agora é aplicar essa igualdade. A integral tripla dessa função z sobre nosso sólido E vai ser, devido a essa fórmula do teorema anterior, seria essa integral iterada. Temos que integrar nossa função, que neste caso é unicamente z. Né? Primeiro, em relação a z, a primitiva de z seria c quadrado dividido por 2. Avaliamos a primitiva em 1 menos x menos y, menos a primitiva em 0. O resultado vai nos dar essa função dividido por 2. 2 constantes sai das integrais. E depois temos essa integral dupla. Agora, como nossa região D estamos vendo como uma região do tipo 1 no plano XY, então neste caso temos que integrar primeiro em relação a y, sendo que os limites de integração seriam 0 e 1 menos x, que está aqui, em relação a y. E depois integrar em relação a x, né? Que os limites de integração são 0 e 1. Muito bem. Então agora precisamos integrar, lembrar, né? Essa expressão em relação a y. Já temos a nossa integral dupla, essa integral dupla, escrita como uma integral iterada. E bem, a primitiva dessa função vai ser essa expressão que está aqui. Tá? Correto isso é verificar, né? Vocês derivam em relação a y e vão obter essa função. Avaliamos em y igual a 1 menos x, menos avaliado em y igual a 0. Isso fica simplificado a 1 menos x ao cubo. Calculamos essa integral em relação a x. Vamos obter essa primitiva. Avaliamos em x igual a 1 menos em x igual a 0. E obtemos nossa resposta. Agora, vejamos outro exemplo. Queremos calcular a integral tripla sobre E. E é a região delimitada, né, por esse paraboloide e pelo plano y igual a 4. Ok, então como vai ser a solução? Bem, a função que queremos integrar vai ser essa função. Seria bom começar esboçando nossas superfícies que delimitam o nosso sólido. Então, a gente tem aqui essas figuras. Tá? Y igual a x quadrado mais z quadrado está aqui. E, bem, então, nosso sólido vai estar delimitado por essa superfície e pelo plano y igual a 4. Y igual a 4 vai estar aqui. Então, vai nos dar
a intersecção com o paraboloide, vai nos dar esse círculo. Então, nossa região sólida vai ser aquela região que está dentro do paraboloide e está limitado por esse plano, né? Por essa região circular. Muito bem. Então, aqui temos que ver qual seria a maneira conveniente de descrever nossa região sólida. Se descrever como uma região do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3. Neste caso, é conveniente descrever nossa região da seguinte forma, né? Nossa região é os pontos tais que temos. Primeiro vemos que, neste caso, a variável y está variando dos pontos que estão na superfície até os pontos que estão no plano y igual a 4. Então, y varia de x quadrado mais z quadrado até 4. E o xz variariam onde? Na projeção do sólido sobre o plano xy. A projeção vai ser precisamente o círculo de raio, desculpem, a região circular de raio 2, né? Essa seria a projeção. Então, xz varia nessa região que estamos olhando aqui na figura da direita. Então, nossa região sólida E é descrita dessa forma, que seria uma região. Agora, neste caso, talvez não seja importante lembrar se é do tipo 2 ou do tipo 3. O importante é descrever como uma região de algum desses tipos, né? De algum desses três tipos, tá? Sendo que Z está entre o valor de entre os valores de duas funções contínuas das outras duas variáveis, tá? O X está entre o valor de duas funções das outras duas variáveis, ou aqui deveria ser y, né, pessoal? Aqui deveria ser y. Aqui um erro, aqui deveria ser y. Ou y está entre os valores de duas funções contínuas das outras duas variáveis. Ok? Então, neste caso, estamos numa região do tipo 3, né? Nossa região E foi descrita dessa forma. Y está entre x quadrado mais z quadrado e 4, função constante 4. Sendo que xz está na região circular do raio 2. Bem, para uma região do tipo 3, como a gente calcula a integral tripla de uma função contínua? Dessa forma, primeiro integramos em relação a y. Os limites de integração seriam x quadrado mais z quadrado, e aqui seria 4. Isso que está sendo feito aqui, em relação a y. E depois calcular a integral tripla, desculpem, a integral dupla em relação, ou sobre a região D. A região D é a região circular. Tá? Bem, aqui, como não depende de y essa função, então o resultado seria o próprio y, certo? Multiplicado por essa função, avaliando em 4, menos avaliando em x quadrado menos c quadrado, vai nos dar essa expressão. Aqui temos uma integral dupla, pessoal. E, bem, então, já é um problema de integral dupla. Somente que aqui a pequena diferença é que estamos integrando sobre o plano xz. Mas note-se que nossa região de integração é uma região, é um retângulo polar, né? Então é conveniente usar coordenadas polares. Então as coordenadas polares, fazendo a mudança para as coordenadas polares, temos que x vai ser igual a r cosseno de θ. Neste caso, o z seria r seno de θ. Tá? Logo, como é descrito essa região circular em coordenadas polares, seria r varia de 0 a 2 e θ varia de 0 a 2π. Então, essa integral dupla seria integral, temos integral dupla, integral de r variando de 0 a 2, que está aqui, né? Primeiro integral em relação a r, neste caso, e depois integral em relação a θ, θ varia de 0 a 2π.
E usando essa substituição, lembrar que x quadrado mais z quadrado transforma-se em r quadrado. Então temos 4 menos r quadrado, raiz quadrada de r quadrado. Note que r está sendo considerado positivo, varia de 0 a 2, então o valor absoluto de r quadrado vai ser r. Tá? Então isto seria r. E temos que esse dA, diferencial de A, transforma-se em R diferencial de R diferencial de θ. Então por isso que temos isso aqui. Então temos R por R quadrado multiplica 4 menos R quadrado, vai nos dar 4R quadrado menos R a 4. E bem, aqui essa integral já é simples de calcular, né? Integral de 1 em relação a θ seria θ, avaliando 2π menos 0, dá 2π. Isto é uma função polinomial aqui, então podemos calcular sua primitiva. Avaliamos em r igual a 2 menos em r igual a 0. Fazendo as contas e multiplicando por 2π, obtemos nossa resposta. Tá? Bem, pessoal, então essa foi nossa primeira aula de integral tripla. Tá? As próximas aulas vamos continuar com integrais triplas. E é importante principalmente ter em mente ou aprender e praticar exercícios que nos permitan aplicar essas fórmulas, ¿tá? Para o cálculo de integrais triplas quando nossa região fosse do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3. Tá certo? Tchau, tchau.